Hoje a gente vai falar de uma coisa super, super importante, né, no processo de reconstrução de vida. Muito bem-vindas aqui, mulheres lindas, maravilhosas, que podem estar nesse momento pensando, meu Deus, né, o que eu tô fazendo aqui? E o que eu tô fazendo aqui, assim, literalmente, o que eu tô fazendo aqui nesse mundo? Né? Muitas vezes a gente pode se sentir aí na vida perdida. Você talvez já tenha vivido situações bem desafiadoras na sua vida e faz parte, né? Nós vivemos aí momentos muito importantes durante a nossa... Desde quando a gente nasce, na fase da nossa vida, todas as fases da nossa vida são muito desafiadoras. A cada novo recomeço, a cada nova ação, tudo que é novo, tudo que introduz uma mudança, né? Faz com que a gente saia daquela famosa zona de conforto e realmente tenha que se reinventar muitas vezes. E vai falar disso nessa pandemia, não é, mulheres? Realmente, assim, a gente tem se reinventado muito. Bom, eu sou Valesca Biasi, mais conhecida como Val, sou representante aqui, o rosto e a voz do Viva de Bem Mundo 3. E eu tô muito feliz mesmo de estar aqui com você nesse momento novo, estreando esse canal, inaugurando isso aqui. E vamos falar um pouquinho sobre a clareza que é necessária para reconstruir a vida. Muitas pessoas querem reconstruir, falam, não, eu quero, eu tô pronta, tô preparada. Mas nem sempre tem a clareza necessária do que é isso, do que é realmente essa reconstrução. Como a gente está começando hoje, é muito importante passar essa noção de clareza, né? Isso é uma coisa que sempre vai permear as nossas conversas, porque toda reconstrução, todo o processo de autoconhecimento e de mergulho e, consequentemente, o de reconstrução passa pela clareza da fase que você está vivendo, do que você quer para sua vida, de onde você está hoje, quais são os recursos que você tem internos, os elementos que você tem para poder aplicar aí uma teoria boa na sua vida e tentar mudar o que você não está conseguindo mudar. Então, quer dizer, são uma série de elementos que necessitam dessa clareza, dessa percepção mais aguçada, tá? Então, para começar essa nossa conversa, é muito importante que você entenda que todo o processo de reconstrução, ele está baseado numa coisa que aparentemente ou de alguma forma não trouxe o resultado esperado, né? Porque ninguém precisa reconstruir um prédio que já tá bom, que tá construído, que tá firme, com as vigas sólidas e que tá tudo bem, que tá de pé. Ninguém reconstrói um prédio. A gente vai fazendo pequenos reparos, a gente vai fazendo pequenos ajustes para manutenção desse prédio. Mas efetivamente você não derruba o prédio, coloca ele abaixo para fazer de novo só para arrumar os ajustes. Então, quando a gente está falando de reconstrução, realmente é um período da vida onde a gente sente que uma grande parte de nós, ou uma importante parte, está ruída, quebrou, está machucada. Sabe quando, de repente, acontece alguma coisa, você leva uma rasteira muito grande que você não esperava, né? Que você não tinha colocado nos seus planos, talvez. Ou, às vezes, a gente até coloca no plano, mas muito vagamente. Então, assim, quando aquilo vem, balança muito a estrutura, rui, quebra, derruba. Muitas vezes a gente se sente desabada. E eu tô falando a gente se sente com essa intimidade porque isso já aconteceu comigo, né? A minha história, você vai ver, a gente vai conversar muito aqui nesse canal sobre isso. Eu também vivi momentos muito difíceis, desafiadores, então eu sei do que eu tô falando e eu sei como talvez você se sinta hoje. Então, assim, esse processo da gente ter a clareza é porque muitas vezes a gente nem sabe, nem entendeu ainda o tamanho do estrago. Né, o tamanho do buraco que ficou dentro da gente, o tamanho do abismo que foi criado. Então é muito importante que quando a gente tem essa noção primeira, esse start, esse insight, que eu acredito que você que está aqui me assistindo com certeza já teve, porque senão você não estaria aqui hoje, esse insight ele faz com que você comece, sabe aquela pulga, fala assim, puxa vida, alguma coisa eu preciso fazer para mudar, alguma coisa não está legal dentro de mim. E assim, o nosso objetivo aqui nesse canal é trazer para vocês uma percepção desse todo, é trazer para você um passo a passo de como você pode reconstruir a sua vida, porque você pode. Muitas vezes, nesse momento, você pode estar me ouvindo e ser um momento difícil, um momento que você está passando nesse momento de pandemia, hoje especialmente, você pode estar muito triste, você pode estar machucada, você pode estar desiludida, acreditando que não tem mais para onde ir, que não tem por que fazer as coisas acontecerem, que você faz tudo errado. Essa frustração, porque as coisas não acontecem como a gente gostaria ou como a gente planeja, ela é muito natural, faz parte da nossa vida, faz parte desse momento que a gente está atravessando, faz parte de tudo. Você ter essa noção de que você é igual a muitas outras mulheres e que a sua dor ela é uma dor que é genuína, é verdadeira, merece ser sentida, merece ser validada, sim, ela é real. Então, assim,
Você ter essa noção de que o seu problema existe, de que você tá machucada por ele, tá triste, não queria que tivesse acontecido, não queria ter rompido um casamento, não queria ter perdido um emprego, não queria estar hoje sendo empresária sem poder trabalhar, não queria ter perdido alguém querido da sua família por alguma doença, algum acidente, você não queria ter perdido a autonomia sobre a sua vida, a liberdade financeira. Você queria hoje talvez ter mais realização, ter filhos talvez, que você pode talvez não ter. Sabe, tudo que você hoje olhar para sua vida e pensar, puxa, eu não queria que fosse assim, eu não devia ser assim, não era para ser assim. Tudo isso, assim, faz parte da vida de todo mundo. A gente, em várias fases, em vários ciclos, a gente se depara com isso, né, com essa realidade, com essa sensação de impotência, com essa sensação de inabilidade frente à vida e ao que vem. Mas o que faz com que você esteja aqui hoje me ouvindo até agora é que realmente você tem um desejo interno de mudar isso. De alguma forma você tem uma fé interna de que alguma coisa pode ser feita, ainda que você espere uma fórmula mágica, ainda que você espere um milagre, mas você espera que alguma coisa mude. Então isso já é um primeiro sinal de que, ok, você está vindo para a consciência, você tá entendendo que está difícil, que está ruim, que não deveria ser assim. Pode ter certeza que muita gente fica vivendo uma vida toda. Tem muita gente que vive uma vida toda no mesmo lugar, se sentindo mal. A gente chama de vida merda aqui na 3. Mas assim, por quê? Porque a pessoa fica naquela vida, naquela sensação de que tá ruim, mas tá bom assim. Né? E você já deve ter ouvido falar isso com certeza várias vezes. Então assim, a minha intenção aqui é te mostrar que não precisa ficar bom no ruim. Você não precisa se conformar com esse ruim, porque de verdade, daí é pra pior, não vai melhorar. Né? Isso não vai subir. E a reconstrução de vida, essa recuperação do desejo, do gás, da gana, do olhar brilhante, da vontade de fazer as coisas, de vontade de acordar cedo e desse despertar mesmo, ele tá dentro de você. Existe, tá aí, assim como estava dentro de mim. E eu não via também. Eu também não percebia isso. Né? Quando eu vivia as fases difíceis da minha vida, em muitos momentos eu não percebia. E aí o que é interessante trazer para você é assim, o que é reconstruir? Reconstruir é você reconhecer o seu momento, reconhecer todas as dores que tem dentro de você, o que te feriu, reconhecer o que te magoa, o que você não gosta, o que você não quer mais, reconhecer a sua, muitas vezes, impotência frente às coisas que acontecem, reconhecer o seu medo, reconhecer o seu desamparo, reconhecer essas sensações todas, reconhecer os seus sentimentos com honestidade. Nem sempre é fácil, viu? Não é fácil. Mas é muito importante você olhar para o passado. O passado é que construiu tudo isso que você é hoje. Os seus resultados vêm de como você se sentiu em relação a tudo que aconteceu até hoje na sua vida, desde quando você estava lá no útero da sua mãe até hoje. Então é muita coisa que vem acontecendo, acumulando, e que faz com que você hoje seja quem você é. Então o primeiro passo é você olhar para o passado, reconhecer tudo que está aí atrás, tudo que você tem em você, todos os sentimentos que hoje estão aí, trazendo para o presente, entendendo que isso te construiu até aqui. Então, reconhecer o passado faz muito sentido, porque senão você não consegue ter a noção do porquê, do que você está fazendo aqui. E aí você começa a ter raiva de você. Eu não sei, eu já tive muita raiva de mim. Eu acredito que você talvez tenha tido raiva de você também. E quando a gente tem esse sentimento de raiva da gente, esse sentimento é muito mais difícil, porque você começa a não olhar nada de bom que você faz. Sabe assim, quando você começa a só ver o que tá ruim, só ver o negativo, só vai te afundando mais, porque o sentimento vai alterando o seu estado. Né? Você vai ficando com aquela sensação ruim dentro de você. E aí, ó, melou. Você com certeza vai ficando cada vez mais debilitada, cada vez mais fragilizada, cada vez achando que é mais impotente. E isso só é uma bola de neve. Porque, na verdade, você vai entender com o tempo que o seu cérebro ele vai reforçar sempre o comportamento que você acredita. O que você pensa e que você sente faz com que você se comporte como você se comporta. Então, assim, é muito importante fazer esse primeiro passo. Então, a gente precisa reconhecer o passado. Depois, trazer isso para o presente. Entender qual é a sua situação hoje. Você está vivendo sem dinheiro? Está ligado a essas questões materiais? Está ligado a uma falta de propósito de vida? Você não tem vontade, você não sabe o que você quer da vida, você não sabe quem você quer ser, o que você quer fazer para ganhar dinheiro? Pode estar ligado com alguma relação amorosa, você rompeu um casamento, você não encontrou ainda o grande amor da sua vida, você não tem uma pessoa parceira que você gostaria, ou você está super bem sozinha, mas você acha que falta alguma coisa dentro de você, você queria ser mãe, não é? Ou você tem problemas com seus filhos, problemas de relacionamento, não consegue se sentir uma mãe boa, uma mãe suficientemente boa, suficientemente capaz de criá-los. São muitas as questões que você pode estar vivendo hoje. Isso tudo que eu tô falando já aconteceu comigo também. Então, o importante é reconhecer o seu presente. Ok, quando você tem consciência honesta, real, que o seu presente tá cagado, tá ruim, tá, não é o que você queria, não
Não é a vida dos sonhos, não é a vida que você esperava, é a vida que você tem hoje. Aceitar isso faz parte também desse processo. Então, ok, reconhecemos o passado, o que tem, os sentimentos que estão aí, o presente, a situação que você tem hoje. E aí o importante é você criar um futuro. Mas como é que eu vou criar um futuro para mim? Você vai primeiro pensar onde você gostaria de estar daqui a um tempo. E esse tempo você que decide, pode ser um tempo muito curto, como onde eu gostaria de estar daqui a uma semana, como onde eu gostaria de estar daqui a 1 ano, daqui a 5 anos, daqui a 10 anos, onde eu gostaria de estar. Isso é muito poderoso, porque você precisa ter um desejo real na vida para você fazer alguma coisa. Você precisa ter um desejo de verdade. E esse desejo que vai fazer você sonhar, você planejar, você pensar no que você gostaria. O que você quer para sua vida? Onde você quer chegar? Onde você quer ir? Quem você quer ser daqui a um tempo? A gente normalmente superestima pra caramba o que a gente pode fazer daqui a 10 anos. Fala, daqui a 10 anos eu quero tal. Mas e o que você quer ser daqui a 1 mês? Daqui a 5 meses? Até o final desse ano? Entende? Então, a partir do momento, a reconstrução ela é feita disso. Ou seja, você faz um projeto da obra, né? Você vê se você tem os recursos todos, então, no dia. Você compra os materiais de acordo com os recursos que você tem. E você sonha com esse prédio, você planeja, você vai fazendo. Todo dia você vai colocando uma pedrinha ali. Basicamente é isso que a gente faz aqui, na nossa vida, sempre foi. Eu fiz isso com a minha vida. E aqui eu vou trazer para você conteúdos diários para te ajudar a colocar um tijolinho em cima de outro tijolinho, em cima de outro tijolinho, com vigas fortes, num terreno bem preparado. E não em cima de areia. Você vai entender que às vezes vai ser difícil, a gente vai falar coisas doídas e assuntos, terrenos meio áridos, coisas que talvez você não queira ouvir, mas eu vou te falar com muito amor e com uma sabedoria de quem viveu, passou por isso e tô aqui viva. Tô bem, tô feliz. Então assim, isso eu posso dizer pra você, vai dar certo, é possível. E depois no final a gente vai sempre tendo, é claro, a parte do acabamento, os frufrus, a belezura, você vai ver. É tudo muito gostoso, é um processo muito importante, apesar de doer, ele é importante. E não vai doer sempre, vai ser muito divertido também. Então fica tranquila, tá? Aqui é esse lugar para eu te ajudar a recolher seus cacos, sempre. Pra você estar aqui hoje, de alguma forma você já tem esse despertar da consciência em você, sabe? Isso já aconteceu com você. Você já entendeu de algum modo que você tá pronta para juntar os seus cacos, que você tá pronta para recomeçar, que você quer. Mesmo que ainda não esteja tão consciente assim, você já tá no despertar da consciência. Então, o que é muito importante é você pensar assim, o que você vai fazer de diferente? Porque a gente já sabe, né, que se a gente constrói o prédio no mesmo terreno, usando os mesmos materiais, com a mesma mão de obra, o que vai acontecer? O resultado não tem como ser outro, vai ser o mesmo prédio porcaria. Então, se a gente quer um prédio melhor, mais resistente, um prédio que suporte mais as adversidades, e eu gosto muito de programas de reformas e casas espetaculares e tudo mais. E aí tem um programa desse que eu assisti, que é muito interessante, que no Japão eles fazem casas à prova de furacão, né? E aí eu vi todo um desenho, um projeto de um cara super simples. A casa era bem pequena, aparentemente por fora ela era grande, mas bem pequena dentro. E era interessante porque tudo na casa foi pensado para evitar os furacões, para ser uma fortaleza para os moradores, entende? Então, basicamente, é isso aqui. Você precisa construir a sua casa à prova de furacões. Não que eles não virão, eles virão, mas você não vai cair, você não vai tombar, sua casa não vai ruir, não vai se destruir por isso, entendeu? Então, você vai estar ali, mas de alguma forma a sua casa vai estar forte o suficiente para aguentar o tranco, porque os trancos vêm, entendeu? Então, é isso. Reconstruir, se a gente pensar, é isso. E eu quero dizer para você uma coisa muito importante. Eu sou você amanhã. Eu sou você. Né? Eu já vivi muitas coisas e entre as muitas coisas eu tive muita história de superação desde a infância, né? Eu sempre fui muito assim, ousada, independente, criativa, eu sempre gostava de fazer coisas diferentes. Sou atriz por essência, natureza, alma, de formação também, e sempre gostei muito do mundo da fantasia, de imaginar personagens, imaginar a vida. E quando eu me deparei na vida real, né, aconteceu logo quando os meus pais se separaram, eu tinha 13 anos, e eu e mais 2 irmãs, no primeiro casamento dos nossos pais, e quando isso aconteceu, eu vi meio que esse meu mundo começar a ser questionado, sabe, a ruir. Porque de um mundo super tranquilo, com uma vida tranquila financeiramente, a gente tinha muitas mordomias, vou dizer assim, uma vida muito boa mesmo. Aí meu pai foi embora do país, e aí eu tive que trabalhar vendendo salgadinhos na rua.
E aí a gente mudou de escola, fomos para uma escola do município, eu acabava vendendo salgadinho para os pais dos meus ex-amigos, né, porque na verdade nesse momento muitos amigos deixam de ser amigos. E lidar com tudo isso aos 13 anos, pra mim foi muito impactante, sabe? Foi bem delicado. Fora tudo que vem junto com isso, né? Porque daí junto com isso veio um pacote de coisas enormes. E que é muito interessante, porque esse pacote de coisas, ele trouxe muita sabedoria pra mim, mas a longo prazo, sabe? É assim, você sente muita dor, você se sente humilhada, você se sente traída, né? Junto com isso veio um comportamento diferente também. Minha mãe também sofreu muito, minhas irmãs também sofreram muito. A gente estava sem o apoio do pai, que até então a gente tinha. Então, são várias dinâmicas que se alteram com uma decisão. A decisão deles se separarem alterou a dinâmica comportamental de todo mundo. Por quê? Porque altera a dinâmica sentimental. Para quem que é se reconstruir? Vamos lá, assim, pra gente entender o processo da reconstrução, é importante dizer para quem que é o processo de reconstrução. Quem que está habilitado a se reconstruir? Né? Se você pensar para quem que é o processo de reconstrução, ele é para as mulheres que têm coragem, para as mulheres que hoje estão se sentindo sim perdidas, estão se sentindo sim abaladas, estão se sentindo sim tristes, estão se sentindo sim perdidas. Para toda mulher que já se viu em uma situação onde ela pensou, puxa vida, eu devia ter feito diferente, eu podia ter feito diferente, eu queria ter feito diferente, eu devia. E para quem não é esse treinamento, para quem não é esse reconstrua, esse processo de metamorfose que a gente vai fazer aqui nesse canal, a reconstrução não é para quem se vitimiza, para quem ainda acha que a culpa é dos outros, que a responsabilidade das coisas está nos outros, para quem espera do mundo alguma coisa que não é o que tem dentro de si, sabe? Espera que venha de fora. A gente aqui costuma dizer o seguinte, existe a menina lagarta, que é aquela que fica se arrastando, que, sabe, sempre acha que tudo tem que vir do outro. A gente compara isso com a menina, né? Porque ainda está despreparada, ainda acha que depende de alguém fazer alguma coisa por ela, ainda não tem a autonomia necessária. Então a gente compara essa lagarta, né, essa menina a essa lagarta, que tem esse processo de andar com mais morosidade, de achar que tem que ganhar, receber do mundo. Agora, a gente tem também as mulheres, que a gente aqui compara como borboletas. Borboletas que já entenderam que, ok, eu sim sofri, ok, eu podia ter feito diferente, eu não devia ter confiado tanto, eu não devia ter feito tanto, eu não devia ter gasto tanto, eu não devia ter me entregue tanto, eu não devia ter qualquer coisa, mas sabe que depende de si. Sabe que está na sua mão fazer isso acontecer de uma forma inteligente, de uma forma mais ativa e que não quer deixar mais na mão de alguém. Bom, então recapitulando. Para quem que é o processo de reconstrução? O processo de reconstrução é para quem tem coragem de entender, de perceber o momento que está, de aceitar que podia ter feito diferente em alguns pontos, de aceitar que não precisa viver no que tá ruim. Para as pessoas, para as mulheres que querem de verdade construir alguma coisa além. Para quem está se sentindo mal, perdida, triste, ruída, mas que quer fazer alguma coisa diferente. E para quem não é o processo de reconstrução. Não é para quem se vitimiza, para quem terceiriza a culpa, para quem acha que os outros têm que servir, os outros têm que fazer, os outros têm que resolver. Para quem ainda não entendeu que ser dona do próprio nariz implica em muitas responsabilidades também. Não é só o bônus, tem o ônus da coisa. E esse ônus é assumir a responsabilidade. Você vai ver que com o tempo, esse ônus passa a ser também o bônus. E não é fácil esse processo, eu sei. Mas ele é muito natural, ele é muito importante e ele acontece. E você vai ver que ele vai acontecer e você vai cada vez mais se nutrindo de coragem, cada vez mais se nutrindo de força. Então, se você ainda acha que a sua vida deve ser resolvida por mim, por um milagre, por Deus, por algum amigo, pela família, então aqui, ó, realmente talvez você não seja a pessoa que vai conseguir dar conta de aguentar o que eu vou dizer aqui pra você. Agora, se você tá disposta a realmente seguir a vida, né, a fazer diferente, então você vem comigo. Aqui no Mundo 3, então a gente fala que então fazendo a analogia da menina e da mulher, né, a menina seria aqui a lagarta, né, que ainda não entendeu que pode voar, que ainda não se preparou para esse processo. E a mulher já seria a borboleta, que pode ir para onde quiser voar, livre, leve e solta, porque sabe o que está fazendo. E tem asas para voar, né? Se permite realmente ter asas para voar. E muito importante que você entenda também que dentro desse processo, assim, existe uma mulher aqui falando com você que está falando de carteirinha, por experiência própria. Né? Como eu trouxe para você, assim, a minha história foi uma história de vários recomeços, desde quando os meus pais se separaram, depois disso muitas outras coisas aconteceram. Eu comecei a trabalhar aos 13 anos e depois fui registrada no finalzinho desses mesmos 13 anos e comecei a trabalhar. E aos 18 anos eu era chefe de um departamento com 14 funcionários, todos mais velhos do que eu. E eu fui melhorando cada vez mais, entendendo que eu precisava daquilo para ajudar em casa, para sobreviver, porque eu queria ter as minhas coisas, não queria depender de ninguém.
né? E apesar de eu ter a minha alma de artista desde os 3 anos, eu queria fazer teatro, eu queria ser atriz, eu já sabia que era isso, eu sempre falava isso, mas eu tive que trabalhar, eu me senti com a responsabilidade de fazer isso. E isso também foi uma decisão. Durante um tempo na minha vida eu cobrei isso da minha família. Falei, poxa, se vocês tivessem me incentivado, se tivessem me ajudado, eu talvez hoje fosse uma atriz, estivesse fazendo uma outra coisa, não sei o quê, não estivesse trabalhando na área financeira, contábil, que é uma área que eu fui acolhi também, agarrei aquela oportunidade, mas não era o meu sonho, não era aquela coisa que me dava paixão, né? E aí eu culpei muitas vezes as pessoas, tive raiva, falei, poxa vida, ninguém me ajudou e tal, até o momento que eu entendi que a decisão também foi minha. Quantas amigas minhas, eu tenho amigos e amigas que são artistas hoje, e que falaram para os pais, olha, tô indo, vou fazer minha vida, vou seguir, e eu não tive essa coragem, ou eu não tive essa percepção na época, e também existem coisas que vocês vão ver, que é os valores de cada um. E pra mim, a segurança era um valor muito importante, é um valor importante. Então assim, era muito difícil abrir mão por uma coisa muito incerta. Poxa, eu tô com um emprego aqui, vou ajudar minha família, né? Eu queria ser reconhecida também. Eu tenho como valor também forte o reconhecimento. Isso você vai entendendo mais comigo aqui, com certeza. Porque o reconhecimento é importante? Mas muitas vezes eu fiz coisas na minha vida para ser reconhecida. E aí fugi do que eu de verdade queria. Tudo é uma decisão sua, é um processo. Esse processo vai sendo construído, né, aos poucos, então é tranquilo, é normal que ele aconteça dessa forma, que às vezes você fala, puxa vida, eu queria que isso acontecesse mais rápido, que fosse... Calma, fica calma. Né? Então, assim, depois de todos os percalços, eu acabei me casando. Sempre tive uma questão com o corpo muito grande, sempre fui gordinha, minhas irmãs são magras, e aí pra eu viver nesse dilema, porque eu nasci uma criança magra, e minha mãe tochava biotônico Fontoura e coisas tal, porque ela queria um bebê Johnson, e realmente eu virei um bebê Johnson. E depois não consegui mais voltar ao que eu era antes, né, assim, a voltar à estrutura magra, nunca mais eu fui magra, e isso me atormentou muito na adolescência, me atormentou também na fase adulta, assim, foi muito difícil. Eu já emagreci 60 quilos até hoje, tô no processo ainda, quero me sentir cada vez mais saudável, melhor, minha busca não é hoje por um corpo bonito dos outros verem, sabe? Hoje eu olho pra mim, me gosto, me aceito, acho que sou linda, sou gostosa, me arrumo bem, entende? Eu acho que assim, é outra perspectiva, mas eu quero sim, sempre estar mais saudável, sempre estar melhor, porque eu acho que isso é importante, eu tenho um filho pequeno, eu quero vê-lo crescer, eu quero estar brincando com ele, eu quero correr, e coisas que são difíceis pra quem tem muito peso, né? Não é fácil. Mas eu vivi todos esses dilemas. Fiz um casamento que não foi bacana, porque eu casei pra provar que podia casar, né? Depois de muito tempo que eu entendi isso, foi muito difícil. Muitas crises, tivemos muitas brigas. Eu sempre trabalhei, eu fui sempre a maior provedora da casa, sempre sustentei mais a casa. Chegou uma hora que eu, depois de 20 anos, há 5 anos atrás, que foi onde eu tive a minha maior crise, eu perdi o meu emprego, assim, houve uma reestruturação de estrutura, ele fez uma proposta para eu ganhar metade, eu não podia, e aí eu não aceitei e, conclusão, fiquei sem trabalho, pela primeira vez em 20 anos. E aí foi muito difícil, porque aí abalou totalmente a estrutura que já era, né, totalmente cagada dentro da minha casa, e aí eu tive que me vi ali numa situação totalmente diferente, porque aí meu marido, que nunca quis se separar, né, decidiu ir embora, e não deu conta de aguentar isso, e ok, ele também tentou do jeito dele, e eu acabei ficando sem nada, sem dinheiro, ferrada, falida, sem emprego, sem o meu casamento, com um bebê de 10 meses, e numa vida muito perdida. Eu não sabia quem eu era, a minha identidade, o que eu tava fazendo ali, por que eu vivia, era assim, sabe, fundo do poço? Se existe um fundo do poço, eu vou dizer pra você que eu acho que era ali que eu tava ali. E realmente foi muito, muito desafiador. Eu fui morar de favor na casa da minha irmã, da Paula, do meu cunhado, que me acolheram com meu filho, mas foi muito difícil. A sorte é que ali eles tinham um processo todo ela sempre foi muito positiva, sempre estudou muito a questão do poder da mente, do como a gente pode mudar as coisas e tal, e ela me ajudou muito a reconstruir essa minha autoconfiança. Porque a palavra-chave para a reconstrução é autoconfiança. A clareza que você precisa ter para entender o seu movimento precisa estar junto com essa autoconfiança, essa certeza de que você pode fazer. E eu vou te dizer, se eu pude, qualquer mulher pode. Basta querer que dá certo. E eu vou te dizer, 4 meses depois que eu tava lá na casa dela, eu já tinha conseguido um novo emprego muito legal, um emprego muito bacana. Ainda não era na área dos meus sonhos, mas era um emprego que me acolheu, me ajudou, eu ganhava muito bem. Aprendi, desenvolvi um monte de coisas lá, habilidades incríveis. Usei meu talento em gestão de conflitos bastante, foi muito bom.
6 meses depois dessa minha mudança pra casa dela, eu tava namorando uma nova pessoa, que foi muito importante pra eu entender que eu podia, que eu conseguia de novo, porque eu achava que eu não fosse, ninguém mais fosse querer olhar pra mim. E me ver como mulher de novo foi muito importante, foi uma pessoa muito importante nesse momento. Não deu certo, eu vi logo que eu não queria, não precisei esperar mais 10 anos pra entender que não era a pessoa certa, eu entendi que não era. Mas foi maravilhoso nesse processo. E logo depois eu consegui comprar um apartamento e me mudei com meu filho. Então assim, em 9 meses eu revolucionei a minha história. Por quê? Porque eu confiei e tomei uma decisão. E é essa decisão que eu tô te convidando a tomar hoje. Essa decisão de fazer alguma coisa por você, de reconstruir a autoconfiança em você, de reconstruir sua crença de que você pode, que você vale a pena. Porque eu acho que é isso, né? Na maioria das coisas a gente acaba achando que não vale a pena, mas a gente vale muito a pena. Você vale muito a pena. Eu te garanto, vale a pena. E vale a pena fazer isso, viu? Então você precisa tomar essa decisão. É só isso, é só uma. E aí você vai adequando ao que você quer. Lembra que a gente falou de você ter a clareza e aí você trazer essa clareza para a vida, trazer isso para cá? Tendo isso em vista, colocado os fatos, uma coisa muito importante de você entender é que existem algumas fases nesse processo de reconstrução. Existem algumas fases nesse processo. No processo de reconstrução, a primeira coisa que você vai ter que ter é o entendimento. Entendimento de todo esse panorama que eu te falei. Lembra? Do passado, do presente, do futuro. O entendimento do que vai vir, do que você quer pra você. Entendimento do que te trouxe até aqui. Entendimento de quem você é, realmente. De quem você é, na verdade, dentro de você. Não é o quem você é pros outros, é quem você é de verdade pra você. E quem você é de verdade pra você, muitas vezes pode chocar. Porque talvez você não esteja tão acostumada a olhar pra dentro de você de verdade. Então, o primeiro movimento é esse entendimento. Essa percepção do que está acontecendo à sua volta, essa percepção do mundo, do seu mundo interno, do que está ruído e do que precisa ser reconstruído. Segundo passo é a aceitação. Olha que interessante. Essas duas fases, elas são muito importantes, porque elas dão esse start inicial e fazem com que você efetivamente consiga estar pronta para o que vem, para o novo. Aceitação, porque você precisa aceitar o que aconteceu. Você precisa aceitar que você não é perfeita, que as pessoas ao seu redor não são perfeitas, que o mundo não acontece do jeitinho que a gente quer sempre, e não vai acontecer do seu jeito sempre. Que a sua expectativa, muitas vezes, ela é maior do que a realidade, ou ela é incompatível com a realidade. Quantas mulheres querem emagrecer 20 quilos em uma semana? Outro dia eu vi num grupo uma moça falando que ela queria emagrecer 20 quilos, que ela ouviu uma propaganda que ela emagreceria 9 quilos em uma semana, tomando um chá X. E ela ficou muito triste, chorou muito porque viu que tinha sido enganada. O problema tá em quem? Quem fez a propaganda? Ok. Quem fez a propaganda vai ter aí, vai acertar as contas aí também. Com certeza ninguém passa impune. Agora, se você pensar bem, essa pessoa também acreditou numa coisa que se ela parasse pra pensar, sendo uma mulher adulta, ela já entendeu que emagrecer não é assim. Que 9 quilos em uma semana é praticamente impossível. Então assim, essa expectativa que muitas vezes você coloca no seu objetivo, no que você quer, ela tem que estar alinhada com a realidade, porque senão ela vai te gerar o quê? Frustração. E a hora que ela gera frustração, ela faz com que você se sinta mal, se sinta incapaz, se sinta impotente. Então, durante o seu dia, durante a sua vida, você tem várias pequenas situações onde você toma essas decisões de eu quero acreditar, ou eu quero achar, eu quero pensar que é isso. Ok. Mas isso está adequado, está alinhado a uma realidade? A minha realidade está. Ok. Mas pensa que quanto maior, mais descolada a sua expectativa for da realidade, mais difícil vai ser para você atingir o objetivo e, consequentemente, a frustração vai ser maior. Né? Você vai se sentir mais abalada, mais frustrada, mais entristecida. Por quê? Porque você não conseguiu atingir. Então, essas duas fases são extremamente importantes. Uma porque você precisa entender o que você quer, entender o movimento todo da sua vida, entender a fase que você está hoje, e depois você precisa aceitar que você não foi perfeita e não é perfeita e não será perfeita. Porque nenhuma de nós somos. Os seres humanos estão aqui em evolução. Nós estamos aqui para aprender. Então não adianta a gente querer ser perfeita, a gente querer falar e ser... Não vai adiantar. Você é um ser imperfeito em evolução constante. Então assim, quando você aceita isso, e você aceita que você pode falhar, que tudo bem, porque você está aqui viva para recomeçar, para fazer de novo, para olhar de novo para você e falar, poxa, eu vou fazer diferente. E, gente, de verdade, é sério. Quantas e quantas e quantas vezes você vai precisar recomeçar alguma coisa? Não sei.
Depende de um monte de fatores, depende do quanto você está preparada para aquilo, do quanto você está pronta. E outra, o processo, ele é um processo vivo, você está viva. Você não é uma estátua, eu não sou uma estátua. O meu processo eu mudo todo dia, acontece ele, em mim, ele é vivo. Eu mudo os meus pensamentos e projeto novos sentimentos em mim a cada novo estímulo, a cada nova coisa que acontece. Então isso faz muito sentido. Você tem que ter calma. Então hoje eu quero deixar você com essa noção básica da importância da clareza, essa visão ampla da clareza da sua vida, do seu momento, de não ter medo de encarar e de aceitar. Que ok, as pessoas erram e podem ter errado com você. Erraram comigo na minha vida? Podem ter errado. Hoje eu já olho pra minha história e acho sim que cada um fez o melhor. Eu fiz o meu melhor, meu ex-marido fez o melhor dele. Entendeu? As pessoas que passaram pelo meu caminho fizeram o melhor delas. Cada um dá o que é melhor. Agora, o que é melhor do outro é suficiente pra mim? Aí eu vou ter que pensar se é suficiente pra mim ou não. Se o melhor do outro me atende ou não. Se eu quero pra mim ou não. Aí é uma escolha minha. Aí é uma decisão minha. Mas você entende como é diferente? Quando você entende que assim, poxa, o mundo todo tá aqui evoluindo. Em processo de evolução. Então, é natural que as pessoas errem. E é natural que você erre. É natural que você falhe. É natural que você meta os pés pelas mãos. É natural. E por isso eu vou estar aqui, diariamente, falando com você, para te ajudar a colocar um tijolinho e outro tijolinho e outro tijolinho em cima da sua construção, para que você realmente se torne uma mulher forte, vigorosa, poderosa e que aguente os furacões da vida com mais tranquilidade, com mais calma, sem se abalar tanto, sem se desesperar, sem se preocupar tanto. Isso eu fiz com a minha vida e se deu certo pra mim, eu já te falei, né? Vai dar certo pra você, tenho certeza absoluta.